Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PowerPoint que eu estou gravando com o amigo Cláudio Damasceno. Essa é a minha aula e eu vou explicar para vocês conteúdo simples. Perto da aula anterior do Cláudio, a minha aula vai parecer muito simples para vocês, porque não sei se vocês já viram, a última aula do Cláudio é sobre um conceito chamado de slide mestre. E esse conceito ele é muito pouco utilizado, mas muito pouco utilizado mesmo no mercado. Grandes empresas que produzem PowerPoint para venda geralmente trabalham com a venda de slides mestres em que são feitas aí toda a formatação, toda a identidade visual da empresa em cima das suas apresentações do PowerPoint. Quando você for pensar em fazer uma apresentação, e essa apresentação ela pode seguir, ela pode ser reutilizada ou ela pode ser refeita, ou mesmo você está trabalhando numa empresa, sem dúvida nenhuma que o Slide Mestre vai te ajudar muito nesse processo. Apesar da aula do Cláudio ter ficado com 47 minutos, Cláudio, não esquenta a cabeça porque essa aula foi show. Eu acho que todo o tempo que você usou na aula foi incrivelmente bem aproveitado, porque além de passar os conceitos do Slide Mestre, você ainda passou ótimas dicas de como operar com imagens, como baixar imagens da internet no formato PNG, como você pode diminuir e cortar as imagens para poder fazer os encaixes, como duplicar as imagens aí no seu slide. Achei interessante, inclusive, lá o Cano, o Mário, quando você fez a pesquisa, foi muito legal. E bacana, toda essa montagem. Aquele slide ficou muito bacana. Além de tudo isso, você ainda deu um bônus para o pessoal, ensinando a instalar uma fonte diferente no seu computador. Aquela fonte do Super Mario ficou sensacional, achei muito legal, muito mesmo. Eu utilizo umas fontes diferentes, mas eu não gosto de variar muito, porque quando eu vou enviar essa apresentação, né, a gente até pode falar nisso posteriormente, é necessário enviar essa fonte junto com a apresentação para que ela não se distorça quando nós formos aí trabalhar transferir essa apresentação de micros, por exemplo, passar para um micro de um auditório. Mas, Cláudio, parabéns. Se você que está assistindo essa aula aqui no meu canal ainda não assistiu, entre lá no canal de vídeos do amigo Cláudio, observe a aula de Slide Mestre. Foi uma aula completa. Eu nunca tinha visto uma aula com tanta profundidade, com tanta facilidade em explicar um conceito como o Cláudio havia passado. Cláudio, parabéns, parabéns mesmo. Eu acho que eu usei o Slide Mestre umas 2 vezes na minha vida só para fazer apresentações para empresas em que eu trabalhava. Justamente, eu perdi um tempo maior na diagramação, mas em contrapartida, quando eu criava as apresentações, era muito mais fácil porque tudo já estava pronto. Eu só colocava os textos que eu queria. Então isso é muito importante. Então, pessoal, fica a dica. Você que está assistindo essa aula, não assistiu ainda, corre lá, assiste a aula de Slide Mestre. Se você já assistiu, compartilhou, você clicou lá em curtir, compartilhe esses vídeos com seus amigos, porque com certeza esse conteúdo, nessa abrangência, com essa profundidade, você não vai ver nem em cursos presenciais, eu tenho certeza disso. A não ser os cursos aí que o próprio Cláudio está dando lá na CA. Vamos lá, pessoal. Então eu vou abrir aqui a minha apresentação do PowerPoint. Antes, deixa eu abrir aqui o nosso conteúdo programático. Se vocês observaram, nós ficamos aí uma semana, né, sem a aula. O professor, o Cláudio, ele está inaugurando uma escola nova, então ele está tendo muito trabalho mesmo. Até agradeço por ele ter disponibilizado essa aula de slide mestre nesse tamanho, nessa proporção. E agora a minha aula é sobre inserir um botão de ação e hiperlinks. Depois, transição de slide, você pode ver que já estamos terminando. Esse curso já está com tranquilamente mais de 4 horas de duração e vocês vão ver aí vocês já tiveram muito conteúdo. Eu, inclusive, utilizo o PowerPoint para criar aquelas miniaturas que eu coloco lá no meu vídeo. Eu exporto a minha imagem, exporto a minha apresentação com imagem e uso das miniaturas. Como eu não tenho nenhum pacote profissional de edição de imagens, como CorelDRAW, Photoshop na minha máquina, eu sou contra instalação de programas piratas, então eu utilizo aquilo que eu tenho na mão. E o PowerPoint é a minha melhor ferramenta. Eu consigo fazer essas apresentações ficarem show. Não apresentações, as miniaturas. Pois bem, então eu vou começar aqui um slide novo. O que eu vou falar sobre hiperlinks e botões de ações? Você já deve ter visto em apresentações específicas a possibilidade de você navegar para o menu de opções, para o menu principal da sua apresentação a qualquer momento. Existem 2 categorias de apresentação. Aquela em que você vai fazendo passo a passo, slide por slide até o final, como ficou lá o Super Mario Damasceno, e as apresentações em que você pode ir até um determinado slide e voltar para o menu principal. Ir até um determinado slide e voltar para o menu principal. Eu acho que essa categoria de slides é a que você mais deve ter recebido aí no decorrer daquela avalanche de apresentações do PowerPoint que nós recebíamos por e-mail. Como você faz isso? Na próxima aula, o professor Cláudio vai explicar sobre a transição de slides.
E na transição de slides é importante que nós tenhamos aí a noção de que a transição ela serve da mesma forma como uma animação de imagens. Você pode escolher uma animação para ir de um slide ao outro. O professor Cláudio até mostrou aquele efeito da cortina que eu acho fantástico numa apresentação. Então aqui o que nós vamos fazer? Se eu colocar alguns slides novos, veja só, vou pressionar Ctrl M, vou clicar aqui, Ctrl M. Para variar, meu Ctrl M deixa de funcionar quando eu estou gravando a aula, já percebi isso, porque fora da gravação ele funciona normal. Então eu vou inserir aqui alguns slides, vou selecionar todos eles e vou pedir para que o slide seja em branco. Legal. Quando nós colocamos um slide, veja só, eu vou colocar aqui um número qualquer, eu vou escrever aqui na minha caixa de texto número 1, vou formatar essa caixa de texto aqui com tamanho de 120, só para você perceber a mudança quando trocar o slide. Vou copiar aqui em cada um dos meus slides, vou trocar esse número para 2, 3, 4 e 5. Note que quando nós começamos a apresentação apertando a tecla F5, eu venho para o primeiro slide e ao clicar com o mouse eu vou para o segundo slide e assim sucessivamente. Eu quero substituir tudo isso por alguns botões de ação. A primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar todos os slides da minha apresentação, entrar em transição e veja só, eu não quero mais que o slide avance com o clique do mouse. Se eu pressionar a tecla F5 agora e ficar clicando com o mouse, você vai ver que ele não vai para lugar nenhum. Eu desativei a transição de slides. E isso é importante quando você vai utilizar os botões de ações no tipo menu. O que eu vou fazer agora é trocar essa minha primeira página. Na verdade, eu vou inserir um novo slide aqui. Vou entrar aqui em página inicial, vou inserir um novo slide, vou arrastá-lo para cima e vou chamar esse slide de menu de opções. Como nós temos 5 slides, eu vou colocar 5 imagens diferentes nele. Então eu vou lá, na primeira slide, eu vou apagar. Para variar, eu vou inserir aqui algumas imagens do meu computador, e como eu tenho muitas imagens pessoais, mas essas eu não vou utilizar, eu vou usar aquela que eu mais gosto para variar, que são as imagens do Iron e algumas paisagens. Legal. Então eu vou pegar aqui essa primeira imagem, vou inserir, de um gárgula. Vou entrar aqui no meu segundo slide, vou apagar esse segundo slide, esse número 2, e vou inserir uma imagem também, vamos lá. Eu acho que a parte da criação é a mais complicada, você perde muito tempo. Esse aqui é um novo slide, é uma cena que eu baixei, até me perguntaram de onde eu tinha tirado essa imagem, achei na internet, achei fabulosa, então por isso que está aqui no meu computador. Alguns até me questionaram, dizendo que eu era... falaram algumas coisas meio estranhas aí com relação por causa da imagem, mas eu quero que se dane. Essa imagem é muito legal mesmo. Então vamos lá, eu quero pegar aqui mais uma que é a imagem do Iron. Essa imagem é pequena, legal, então eu vou ampliar um pouquinho. Perceba que eu não estou me preocupando muito com a qualidade ou com o posicionamento da imagem. Esse detalhamento, se eu fizer, nós vamos converter essa aula numa aula muito longa e vamos perder o foco. Eu ainda não cheguei nos links ou hiperlinks. Vou inserir de novo aqui uma nova imagem, só faltam mais duas. Vou descer até o final. Vamos pegar aqui mais uma imagem, esta aqui para variar. Legal. E a última imagem do slide 5, do slide 6 na verdade, né, porque o meu primeiro slide é menu. E eu vou colocar aqui uma imagem. Vamos colocar aqui. Esta aqui. Perfeito. Legal. Então eu tenho aqui algumas imagens que eu estou utilizando para a minha apresentação. Se nós viermos então aqui na minha primeira apresentação de menu e eu pressionar a tecla F5 de novo, você vai ver que quando eu clico com o mouse... Opa! Esse aqui eu não configurei. Lembre-se, eu tenho que desativar a transição. Agora sim, se eu apertar a tecla F5, eu não vou avançar quando clicar com o mouse. O que eu preciso fazer agora é criar botões que levem para essas imagens. O que eu vou fazer é criar um botão simples. Eu venho aqui no meu objeto, eu vou inserir aqui na página inicial. Eu vou inserir um objeto do tipo botão. Vamos achar aqui um interessante.
Você pode criar seus próprios botões, você pode baixar uma imagem também. Eu vou usar aqui um bem padrão, um bem basiquinho. E vou escrever aqui, imagem 1. O professor Cláudio mostrou como duplicar objetos, então o que eu vou fazer? Ao invés de pressionar o Ctrl C e o Ctrl V, eu vou segurar o Ctrl, o Shift e vou arrastar esse meu botão para baixo. Olha que interessante. Ele fica no alinhamento vertical ou horizontal. Eu posso arrastá-lo então de forma mais rápida. Como são 5 imagens, eu vou criar aqui o segundo botão. Ctrl Shift, clico com o mouse e arrasto. Vou depois ajustar isso aqui, olha, ele já está proporcional, o próprio PowerPoint já me disse. E eu vou selecionar mais 2 botões e vou colar aqui para o lado. Legal. E aí o que eu vou fazer? Vou trocar o nome, claro, aqui de imagem 2. Eu até poderia colocar uma imagem aqui de fundo, mas como eu falei para vocês, eu não vou perder tempo com muitas coisas para não perder o foco da aula. Legal. De novo, se nós pressionarmos a tecla F5, você vai ver que nada acontece quando eu clico nas imagens ou quando eu clico nesses botões, porque nós precisamos configurar uma ação para eles. Quando eu clico num objeto, e se você clicar na guia Inserir, um botão chamado de ação vai ficar disponível. Se você não tiver um objeto e estiver selecionando o seu slide, observe que o botão de ação ele não fica ativo. Segundo a própria explicação do PowerPoint, a ação atribui ao objeto uma ação que pode ser realizada quando você clicar ou passar o mouse sobre ele. Então, quando eu clicar nesse botão, veja só, eu vou selecioná-lo e eu quero que uma ação seja executada. Clico no botão ação e eu escolho se essa ação vai ser com o clique do mouse ou se vai ser o mover o mouse sobre ela. Se eu colocar aqui no clique do mouse, eu posso desativar uma ação escolhendo nenhuma, como já está, ou eu posso criar um hiperlink, veja só que interessante, para o próximo slide. Na verdade, eu não quero para o próximo slide. Aqui é até uma coincidência, que o próximo slide é a imagem 1. Mas eu gostaria de vir até aqui e escolher o slide. Então eu clico no botão Slide e marco o slide que eu quero e dou um OK. O slide 1 aqui, na verdade, veja só, é o meu próprio menu. Eu tenho que considerar o slide pela numeração de que ele é inserido com a imagem atual. Quando eu clicar um OK, nós acabamos de criar um hiperlink para ele. Além do hiperlink, vamos testar primeiro o hiperlink antes que eu descreva qualquer outra coisa. Ao pressionar a tecla F5, você vai ver que ao passar o mouse sobre o botão, ele muda para o formato da mãozinha, olha só. Só que no elemento vazado, esse clique não funciona, só funciona sobre os objetos do botão. Então, quando eu clicar sobre ele, note que nós vamos para o slide 1. E se eu clicar com o mouse, eu não vou para mais nenhum lugar. Eu precisaria criar um botão, então, para voltar para o menu. E é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou vir aqui nessa imagem número 2 e eu posso vir aqui novamente nas formas e lá na parte de baixo da tela você tem alguns botões de ação, olha que interessante. Eu tenho aqui o primeiro botão para voltar para o anterior, ou voltar ou avançar, ir para o início, ir para o final. E você pode escolher aqui, veja só, botão de ação, opa, ele saiu a telinha aqui, vamos voltar. Agora sim, ir para a página inicial. Então é esse que eu quero. Um clique nesse botãozinho, clico na minha apresentação, você vai ver que ele vai inserir este aqui parecendo com a casinha. E o próprio hiperlink já me sugere o primeiro slide. Se eu der um OK, você vai ver que esse botãozinho aqui, ele já está funcionando. Vamos fazer um teste? F5 inicia a minha apresentação do começo. Quando eu clicar sobre o link da primeira imagem, eu vou ser direcionado para o slide da primeira imagem. E aí, ao clicar sobre essa casinha, eu volto para o menu. É assim que funciona a navegação controlada dos slides. A pessoa pode clicar à vontade fora do slide, porque não vai passar para a próxima tela. Vamos fazer a configuração da imagem 2. Olha só, vou clicar sobre ela, e nessa imagem nós vamos de novo inserir uma ação, e esse hiperlink vai ser para um slide específico, que é o slide número 3. Olha só, a imagem vai aparecer aqui. Vou dar um OK. Esta aqui, a imagem 3, vai ser um hiperlink para a imagem que está no meu slide número 4, olha só. Lembre-se, vale o número do slide que está inserido na apresentação. Este aqui vai ser um link, vou colocar aqui um hiperlink, para o slide 5. E por último, este aqui, opa, ok. Este aqui vai ser uma ação, ele vai ser um hiperlink para o meu slide número 6. E está pronto o meu menu. O que eu poderia fazer para facilitar é vir até aqui e copiar esse botãozinho para todas as outras imagens.
mas eu achei esse botão muito estranho. Então eu vou tirar esse botão e vou colocar um próprio botão para voltar para a página inicial. Como fez o professor Cláudio lá, vamos entrar aqui na internet. E na internet eu vou fazer uma pesquisa de imagens. Vamos lá. Home PNG. Aqui é o desenho de umas casinhas mais bonitinhas, ó. Então eu vou clicar aqui, vamos ver se eu escolho esta, se ela tem um fundo vazado, como o professor Cláudio ensinou. Se ele mostrar quadriculado no final é porque ela é vazada, esta aqui é. Então eu vou copiar essa imagem. Fantástico esse recurso, hein, professor? Isso foi ótimo. Cláudio deu dicas excelentes na aula. Vou dar um Ctrl V e você vai ver que a imagem vai ser colada. E olha só, o fundo branco não atrapalha a minha apresentação. Então eu vou colocar essa casinha aqui. E a partir dessa imagem é que nós vamos inserir a ação para ela. Veja só, a ação vai ser um hiperlink para o primeiro slide da minha apresentação. Quando eu der um OK, esse slide está pronto. Vou copiar e vou colar isto aqui em cada um dos meus slides, olha só, na mesma posição para que ele não dê diferenças quando nós rolarmos a tela. Se eu entrar no meu menu principal, então agora, pressionar a tecla F5, você vai ver que todas as imagens agora já têm um hiperlink para o local que eu quero. Então se eu der um clique aqui, você vai ver que ele vem para cá. Clico na casinha, volto para a minha página inicial. Clico aqui em página slide 2, ele vem para a imagem 2, olha que bacana. Clico na casinha, eu volto para o menu. Imagem 3, volto para a casinha para a imagem 3. Imagem 4, volto para o menu principal. E imagem 5, volto para o menu principal. Perceberam que interessante? Então esse é um recurso bem bacana que você pode utilizar para fazer essa movimentação entre os seus slides sem que você tenha que se preocupar em apenas avançar. Lembre-se, são duas formas de fazer o slide, aquela que é uma ordem cronológica de assunto ou essa em que você pode alternar os assuntos clicando nas imagens. Para que você possa deixar algo um pouco mais bonitinho, veja só, vou fazer apenas uma demonstração. Eu vou copiar essa imagem aqui, vou vir no menu e vou colá-la. O que eu vou fazer é colocar esta imagem dentro deste botão. O que eu posso fazer de forma mais simplificada é colocar essa imagem aqui na frente e enviar essa imagem lá para trás. Veja só, recuar. Eu posso ir recuando tudo ou colocar aqui enviar para trás. E a partir do momento em que eu tiver essa imagem para cá, eu venho usar aquela ferramenta de cortar que é tão útil para a gente. Olha só, eu vou cortar a imagem nas bordas. A própria PowerPoint me ajuda a selecionar as bordas adequadamente. E quando eu faço isso e solto o botão, veja só, a imagem, a miniatura aparece aqui. Eu poderia trocar então agora a cor da fonte. Eu poderia até aumentar essa fonte, na verdade, veja só. Se eu selecionar aqui a fonte, eu poderia aumentá-la, colocar aqui numa tonalidade diferente para não dar contraste. Pronto. Ao pressionar a tecla F5, você vai ver uma miniatura da imagem atrás do botão. Quando a pessoa clicar sobre a imagem, sobre o texto, ela verá a imagem completa. E eu posso voltar. Existem N formas diferentes de você fazer isso. Mas, basicamente, vale a sua criatividade. Não gostou da cor? Não tem problema. Você pode vir aqui e trocar a cor da imagem da borda. Não gostou da grossura da borda? Você pode diminuir isso também. Então, existem centenas de formas diferentes de fazer esta ação. Além desses itens, o que mais que você tem? Quando você está utilizando os links, você também pode mandar a pessoa fazer um acesso para um link externo. Por exemplo, eu vou entrar aqui e eu gostaria de colocar uma divulgação aqui do meu blog. Então eu venho em inserir, eu vou colocar aqui, vamos colocar uma placa, vamos fazer um download, imagens online, dessa vez eu vou usar o recurso do próprio browser, né, do próprio PowerPoint. E eu quero aqui um botão, uma placa de bronze, placa de prata, por exemplo. Placa de prata. Alguma plaquinha, alguma coisa em que eu possa escrever em cima. Legal, vamos ver se eu acho alguma coisa interessante. Vai ser difícil, né, achar uma imagem que seja que eu possa utilizar como botão. Então vamos lá. Botão PNG placa. Placa. Agora sim. Acho que ele não pegou o termo que eu quero. Botão PNG. Acho que assim vai trazer vários tipos de botões diferentes. Legal. Esse aqui é bacaninho, ó. Gostei. Então eu quero esse aqui, vou clicar sobre ele, vou inserir. Esse botão foi inserido.
Então eu posso vir aqui na minha apresentação, mudar as características dele e ainda escrever sobre ele. Vamos lá. Siga o nerd, vamos lá. Não consigo. Se você clicar na imagem e tentar escrever e ele não escrever sobre ela, é óbvio, isso é uma imagem, né, Alessandro? Você pode inserir uma caixa de texto sobre essa imagem e escrever nesta caixa de texto. Olha só. Eu vou colocar aqui, visite meu blog. Visite meu blog. Só isso. Não vou colocar o endereço. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Vou selecionar os dois objetos e vou pedir para que ele faça o alinhamento no centro horizontal e alinhar no centro vertical. Olha que bacana. Agora, eu gostaria de criar um link. Eu vou agrupar esses dois objetos, formatar, ferramentas de desenho e agrupar. E agora isso virou um botão só. Para que ele possa visitar o meu link, eu tenho que clicar sobre o botão. E eu posso também vir aqui em inserir. E se você notar, o botão de ação não está disponível. É porque eu acho que eu agrupei os dois objetos e ele não permite instalar nesse recurso. De qualquer forma, vou pressionar Ctrl K. Eu posso inserir um hiperlink a partir disso. Deixa eu ver se o Ctrl K vai funcionar. Não. Nem o hiperlink está funcionando. Deixa eu ver por qual dos objetos é que está impedindo de eu fazer isso. Ah, agora sim. Se você notar, quando um objeto estiver selecionado, um objeto agrupado, eu posso clicar sobre eles, veja só, e escolher cada um dos objetos individualmente. Eu vou clicar sobre o botão da imagem e agora sim colocar a ação, um hiperlink para uma URL. Legal. Essa URL vai ser o www.sigonerd.com. Lá você encontra apostilas, planilhas, tudo aquilo que eu disponibilizo no YouTube de graça, você pode baixar lá no meu blog sem nenhuma restrição ou cadastro. Legal. Quando der um OK, olha que interessante. Ao pressionar a tecla F5, nós estamos agora com um botão visível. E quando eu paro o mouse sobre ele, você vai ver que o mouse muda de formato, mostrando essa possibilidade de eu visitar um blog. Só que tem um probleminha que não está com o texto. Eu vou colocar o link para o texto também. Quando eu clicar sobre a imagem, provavelmente um aviso de segurança vai ser exibido. Não, não foi. Eu já abri diretamente o meu site, veja só, o meu blog, utilizando um link colocado na minha apresentação. A grande vantagem disso é que você pode, no decorrer da sua apresentação, sem ter que interromper a sua apresentação do PowerPoint, visitar um site. Você viu que o meu texto aqui ele não está com link, certo? Então se a pessoa clicar no meio do botão não vai acontecer nada. O que eu vou fazer? Vou corrigir isso. Clico no objeto selecionando ele inteiro, clico de novo sobre o texto e agora, com o botão do texto selecionado, eu venho em ação e vou colocar um hiperlink para a mesma URL. www.sigaonerd.com. Ok e ok. Prontinho. Se nós dermos o F5 agora, você vai ver que tanto o botão quanto a imagem, eles levam para o mesmo lugar. Então a pessoa pode clicar em qualquer lugar dessa região e eles vão visitar o meu blog automaticamente. Além desses atalhos, o que nós podemos ainda fazer? Deixa eu colocar um objeto agora aqui na tela. Eu vou inserir um objeto qualquer, uma forma simples. Veja só, um retângulo simples. Dá para animar um retângulo simples, Alessandro? Dá. Então basta clicar no retângulo e inserir. Você vai ver aqui a ação. Note que nós temos então, além do hiperlink, o hiperlink ele pode ser para o slide anterior, para o primeiro slide, para o último slide da sua apresentação, para o último slide exibido, por exemplo, você quer rever o último slide exibido, finalizar a apresentação. Isso aqui é muito importante, porque veja só, lá no final, quando nós chegarmos lá na quinta slide, e eu precisar voltar, eu só vou ter o botão para voltar para a página inicial. Então eu tenho que vir até aqui e colocar um botão de finalização. Eu vou colocar o Visit Meu Blog menorzinho, vou reduzir o tamanho da fonte também. Legal. Percebam que os meus dots para desenho não são iguais aos do meu amigo Cláudio. Agora sim, vou reduzir e vai sair certinho. Perfeito. Vou colocar outro botão aqui de finalização. Inserir, imagens online, exit. Opa, exit PNG, né? Agora esqueci. Exit PNG. Agora sim. Esse desenho aqui, então, ou este aqui. Vamos lá, eu quero terminar a minha apresentação quando eu clicar nesse botão. Percebam que a minha criação, a minha criatividade não chega nem aos pés aí a criatividade do professor Cláudio.
Então este botãozinho aqui vai ser a finalização. Vou colocá-lo aqui no meu slide. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cá. Legal. Quando eu clicar sobre ele, então eu quero encerrar a apresentação. Inserir, ação, hiperlink para finalizar a apresentação. Quando eu der um OK, está pronto. Vou dar um F5. Depois de visitar todas as imagens, eu posso clicar nesse botão e a apresentação então ela é encerrada. Se você salvou esse arquivo naquele formato de apresentação de slides, quando você clicar nesse botão ele vai se encerrar e vai voltar para a área de trabalho ou para a pasta de onde você abriu o arquivo. Perceba que não é difícil trabalhar com ações ou com hiperlinks. Existem ainda alguns outros recursos, por exemplo, eu vou dar um F5 aqui. Opa, F5 não. Eu vou clicar de novo, vamos inserir um novo slide. Vou colocar um outro objeto aqui, uma forma básica. Existem até algumas formas de botões, se você olhar lá embaixo tem os botões de ação. Você pode ter aqui botão de ação, veja só, para abrir documento, para filmes, mas isso a gente vai falar em outras aulas. Botão de, deixa eu ver esse aqui, de retornar. Então eu vou colocar esse aqui de arquivo. Um clique. Observe que o clique do mouse, né, vai ser ativado já e eu posso executar algum programa específico. Se eu clicar aqui em procurar, ele vai abrir a sua janela do Explorer e eu poderia escolher um programa do meu computador para abrir ou um documento. Vamos escolher um documento aqui da minha lista. Ele só procura arquivos executáveis, então ele não vai funcionar para documentos. Eu vou vir até aqui, para documentos é uma outra forma. Eu vou abrir aqui na pasta do Windows, na pasta System32, e vou colocar aqui o Calc, que é a calculadora. Vou dar um OK, só para você perceber. Vou dar um OK. E assim que eu colocar, eu poderia até colocar uma imagem de uma calculadora, é só um teste. Quando eu der um F5 e clicar nesse objeto, você vai ver que a calculadora do Windows vai ser aberta, mas antes ele ele dá um aviso de segurança porque sempre é um executável. Você pode habilitar, né, todos e deixar esses executáveis serem rodados aí na sua máquina sem problemas. Se você está usando isso na sua máquina, então o ideal é que você habilite todos para que você não tenha, numa próxima vez que clicar no botão, um aviso de segurança, veja só, ele já abre direto. Se você está usando outra máquina, então tome cuidado. Além disso, ainda temos outras possibilidades. Veja só, hiperlinks é um pouquinho diferente de ação. Se eu clicar então aqui em imagens online e vou colocar aqui um link, uma imagem para um link, geralmente é uma correntinha, né? Não o link do jogo. Legal. Eu vou colocar aqui hiperlink. O amigo Cláudio ele conhece bastante jogo. Eu, por outro lado, não conheço praticamente nada de jogo. Então eu vou baixar essa imagem aqui, vou inserir. Poderia ser essa do globinho também, tanto faz. Perceba que eu não a baixei como PNG. Esse link, então eu quero colocar um link para um site. Se você pressionar Ctrl K, também é o atalho para o hiperlink. Eu poderia vir aqui em inserir, clicar nesse botão, ou pressionar Ctrl K, que é o mesmo. Esse hiperlink ele é um pouquinho diferente da outra ação. Por quê? Porque eu posso visitar uma página web, basta colocar o endereço dessa página aqui. Eu posso colocar um link para esse mesmo documento, então eu poderia escolher o slide específico quando eu clicar sobre ele. Eu poderia criar um novo documento com base, né? É um novo documento aqui que ele pede, aqui, acho que é do próprio PowerPoint. Esse aqui particularmente eu nunca usei. E numa apresentação você não vai criar um novo documento, a não ser, claro, que você vá dar alguma coisa, algum exemplo bem prático. Endereço de e-mail, se você quiser então colocar aqui um e-mail, enviar um e-mail para a pessoa, então aqui vai ser o endereço, o assunto, e aqui ele vai mostrar aquilo que já foi usado anteriormente. Vamos fazer um teste desse e-mail, eu nunca usei. Endereço de e-mail, eu vou mandar aqui para o Ale Trovato. Observe que ele coloca aquele mail to, então deixe como está, assunto, teste. Vou dar um OK. Assim que nós colocarmos aqui a nossa apresentação para rodar e eu pressionar o botão do link, se você tem um editor de e-mails instalado no seu computador como Outlook, é o que ele vai fazer provavelmente, ele vai abrir uma mensagem, ou melhor, acho que ele já até mandou a mensagem para a pessoa. Deixe-me ver aqui na minha pasta de itens enviados. Nunca usei essa opção, tá? Então, sinceramente, eu não sabia. Enquanto isso, deixa eu parar aqui para o hiperlink, só para terminar o conteúdo, eu já checo essa mensagem. Ctrl K, você pode então escolher desde uma página web até endereços de e-mail para utilizar aí na sua apresentação. Se você quiser utilizar então uma página da web, coloque aqui o endereço, veja só, http://www.sigonerd.com.
Quando eu der um OK e pressionar o F5, esse link agora vai me direcionar para o meu blog novamente. Ele vai abrir o Internet Explorer ou o Google Chrome, qual for o navegador padrão para você, e vai mostrar o site sem que você tenha que encerrar a apresentação. Isso é ótimo, porque já pensou, toda vez que você já vê um palestrante interromper a sua apresentação para clicar num link, é porque ele não sabe usar esse recurso aqui. Então, dê uma dica para ele, fala, ó, vai lá no canal do Trovato do Damasceno e assistam as aulas do curso de PowerPoint. Brincadeirinhas são capazes de xingar vocês. Bom, como eu falei aqui do e-mail, deixa eu abrir aqui. Ele não está conseguindo iniciar o Outlook. Como minha máquina ela não está muito amigável, ela não está mostrando exatamente o que eu gostaria. Bom, eu vejo depois e passo um link, eu escrevo um artigo lá no meu blog, olha só, também já estou com uma aula já, quase 30 minutos, explicando como esse recurso funciona. Então, basicamente, você tem nas suas apresentações do PowerPoint, eu vou fechar isso aqui, duas possibilidades de trabalhar. Você pode trabalhar com ações, quando você clica sobre um objeto, ou ainda com o hiperlink, para que você possa colocar acesso a páginas da internet ou mesmo links no seu próprio documento aqui. Se você quiser abrir um documento, se eu não me engano, eu posso usar o hiperlink. Deixa eu de novo abrir uma nova imagem. Vou inserir aqui de novo uma forma básica. Eu vou colocar aqui isto aqui. E quero, toda vez que clicar com ele, abrir um documento. Ctrl K, colocar neste documento. Ah, página web ou arquivo, é aqui, lembrei. Então eu posso escolher aqui qual é o arquivo que eu quero abrir quando eu clicar naquele botão. Então se eu entrar no meu documento, eu tenho lá vários documentos, eu vou clicar aqui em um desse, vou dar um OK. Prontinho. Se você tem que abrir um documento da sua máquina local, então use o hiperlink, porque quando você clicar sobre esse documento, você vai ver que a mensagem de segurança vai abrir novamente, isso é normal. Clique em sim, e o Word, no caso, vai abrir agora em segundo plano e vai mostrar aquele documento para mim. Olha só, a carreira em Y. Então, mesmo que você tenha que abrir documentos de terceiros, uma planilha eletrônica, principalmente planilhas, na verdade, ao invés de você colocar a planilha na sua apresentação, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V como imagem, eu recomendo que você coloque um hiperlink. Por quê? Quando você clicar sobre esse objeto, você vai poder abrir a sua apresentação, o seu documento, a sua planilha, trabalhar com os recursos nativos da ferramenta e quando você encerrar, você volta para a sua apresentação do ponto onde você tinha parado, sem comprometer aí todo o seu trabalho. Percebam que há muitas possibilidades para você trabalhar com hiperlinks, desde links para a internet, para e-mails e para outros recursos. Como o meu Outlook então continua dando problemas aqui, não está querendo abrir, aqui deixa eu ver agora se ele vai abrir no modo de segurança. Deixa eu ver se ele encontra, se eu encontro aqui na minha página inicial, nos meus itens enviados, a mensagem que foi enviada pelo PowerPoint. Ele está pedindo as minhas contas, beleza. Legal. Acho que ele reconfigurou o meu perfil. Como o meu e-mail padrão é o do Yahoo, itens enviados, não. Vamos ver aqui. Itens enviados, também não. Vamos colocar aqui itens enviados do Gmail. Ele está baixando aqui minhas mensagens. Não deixou registrado. Itens enviados do Outlook. Como eu uso uma outra conta no meu pacote Office, pode ser que ele tenha enviado por ela e não registrou nas minhas contas principais. Depois eu vejo direitinho como funciona esse recurso e talvez até grave uma aula complementar para vocês. Bom, quase 40 minutos de aula. Eu pensei que essa aula fosse bem rapidinha, acabou se prolongando também. Como eu e o professor Cláudio, nós temos aí essa preocupação em sermos didáticos, a gente acaba se prolongando um pouquinho a mais no nosso conteúdo, mas eu espero que você tenha entendido os recursos. Um detalhe importante, né, Alessandro? Eu só esqueci de mostrar para vocês um item. Quando você insere aqui uma forma ou um objeto para animar no seu PowerPoint, além da ação tradicional que você tem, da clique do mouse, você também ainda pode tocar um som, né? Eu odeio esse recurso de tocar som. Realçar clique é quando ele mostra uma área em destaque quando você vai clicar. Mover o mouse é quando você vai passar o mouse por cima. Então, se você quiser abrir um hiperlink, se você quiser ir para o próximo slide apenas passando o mouse sobre ele, veja só. Então, mover o mouse, eu vou colocar aqui um outro slide. Vamos inserir outro slide.
Legal. Se eu der um F5 e passar o mouse em cima, olha só, ele já foi para o meu próximo slide. Imagine a confusão que é durante uma apresentação quando a pessoa configura as ações justamente para passar o mouse e acaba passando o mouse errado. E aí a gente vai ficar com essa confusão de vai e volta e nada da apresentação terminar na ordem que deveria. A estilo gráfico, a estilo de imagem da minha apresentação ficou um lixo, ficou muito ruim, mas isso, essa parte bonita da apresentação é com vocês. Vocês já têm aí bagagem totalmente suficiente com os recursos de tratamento de imagem e aquilo que nós já passamos no decorrer desse treinamento para deixar a sua apresentação bem legal. Lembre-se, o que é mais importante, se você escolher esse método de apresentação, você tem que desativar o clique para a transição das suas apresentações. Quando você clica no seu slide, ele não pode ir para frente, justamente para que você possa controlar as ações através dos botões. E, é claro, antes de você ir para uma apresentação formal, verifique se tudo aquilo que você fez na sua apresentação está de acordo. Se você teste todos os botões, porque é muito comum também você ver palestrantes em que colocaram os botões de ação e eles não funcionam na hora da apresentação. Que com certeza nem todos foram configurados aí corretamente. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência, obrigado por você estar acompanhando esses projetos. Professor Cláudio, parabéns, a aula de slide mestre ficou show. E, de novo, né, como a gente está brincando internamente nos bastidores, agora a bola é sua. Próxima aula, meu amigo, então é com você. A gente tem ainda mais, acho que 3 horas, né, 3 aulas para terminar todo esse conteúdo, e a partir da terceira aula nós vamos passar para vocês exercícios, um e-mail de contato para que vocês possam enviar o seu e-mail com a sua apresentação e receber o certificado de participação do total de horas desse treinamento. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.